Oi, gente, estamos aqui para mais um episódio do Com Arte Pod, né? Com muita alegria que a gente inicia aí mais um episódio incrível. Dias atrás eu estive lá na Casa Ação Cultural com os nossos parceiros, né? Na Casa de Cultura Ação Cultural aqui de Tijucas, e eu entrevistei quem? Uma pessoa incrível, uma entrevista super especial, Vó Osmarina. Talento catarinense de 95 anos, é isso que você ouviu, 95 anos, com uma carreira incrível. Quer saber como foi essa entrevista? Então acompanhe aqui comigo, vamos lá. Olá, através da Lei Aldir Blanc Tijucas, estamos aqui na Casa Ação Cultural com quem? Com a avó Osmarina Maria de Souza, escritora catarinense de 95 anos. Bem-vinda. Graças a Deus, 95 anos, graças a Deus. Estou aqui para responder, se possível, alguma das suas perguntas. Se eu puder responder, estou aqui. Com certeza. Eu vou ler aqui parte do currículo dela, que é muito grande, mas só um resumo, porque é muito bacana. Osmarina Maria de Souza, escritora catarinense, 95 anos, iniciou sua carreira aos 65 anos após se aposentar, certo? Confere. Se eu falar algo que não é, tu grita. Tá certo. O que mais? Autora de crônicas, poemas e membro de 6 academias de escritores e organizações culturais pelo Brasil. Recebeu recente a medalha Cruz e Souza, né, que é de suma importância no estado de Santa Catarina, a maior honraria cultural do nosso estado, né, pela sua dedicação e difusão do conhecimento e da leitura. A sua vida é marcada por desafios, né? Tem bastante história aí que a gente vai saber, e pela sua busca incansável por novos aprendizados e amizades. É isso? É isso aí. Conta pra nós. Sou também, você não falou aí, É muita coisa, não tá lendo. Mérito do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina. É muita honra para mim também, né? Que eu considero isso uma grande honra que o professor... Ai, que meu nome? Nereu? Nereu do Vale Pereira. Olha. Quando leu um trabalho meu, ele me indicou e na hora eu fui aprovada como membro do... Né? Com certeza. Eu vi ali que a senhora começou aos 65 anos essas atividades. 65. Conta um pouquinho para nós, como é que foi? Foi um despertar? Se aposentou? Chegou na melhor idade? Fala e diz, vou fazer algo. Como funcionário do Estado, a gente brincava fazendo quadrinhas entre coleguinhas lá, né? Mas nunca nada assim de importância, né? E aí, nessas quadrinhas, um dia eu escrevi uma história. E aí foi que, por acaso, não sei porquê, o professor Nereu do Vale leu essa história. Era a história um pouco sobre a capital do estado e ele disse, eu quero uma cópia. Olha. Eu dei a cópia para ele e quando, uns dias depois, eu recebi um e-mail de uma amiga dizendo você foi eleita por unanimidade para o Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina. O professor Nereu levou aquele meu trabalho lá e os membros lá, né? Daí é que eu fui conhecer o Instituto. E por incrível que pareça, o Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina é na Casa José Boatê, em Florianópolis, no mesmo prédio que ocupa também a Academia Catarinense de Letras. E aquele prédio, em 1944, 45, ele era o que hoje é a Secretaria da Educação. Naquele tempo era a Inspetoria de Educação. E o professor, que era lá o inspetor do Estado, atendia as pessoas. E como eu era carente, eu subi muitas vezes aquela escada. Não sei se você já foi lá. Sim. Não tinha elevador na época, muitas vezes eu subia aquela escada para pedir assim, ao inspetor Eupídio Barbosa, caderno, lápis, uniforme, e a última vez eu subi para pedir sapato, para desfilar no aniversário de Getúlio Vargas, que eu não tinha sapato. E, para meu orgulho, eu subia lá, pedia um inspetor, ganhava isso, a Antonieta de Bar, que era minha professora, dizia, vai lá, que o Eupídio Barbosa lhe concede. E hoje eu subo aquela escada para participar
as reuniões do Instituto Histórico. Olha. Justamente a sala que era o almoxarifado, onde estavam os sapatos, os uniformes, é a sala de reunião do Instituto Histórico. Então, isso para mim é um orgulho muito grande, uma conquista e um agradecimento ao professor Nereu do Vale Pereira, que ele que deu esse caminho que eu também nem sabia, sabe? Ele percebeu, né, esse caminho que você já tinha. Ele leu o meu trabalho e aí, então, eu me sinto muito gratificada e muita honra. Eu fiz, inclusive, uma crônica, porque um dia, conversando com o presidente do Instituto, eu disse, eu conheço aqui todas as escadas e salas, então escreva um passeio sobre a Casa José Botê. Aí eu escrevi uma crônica, um passeio pela Casa José Botê, está publicada acho que no meu 13º livro, ou 12º livro, um passeio que conta essa minha trajetória de subir a escada para pedir sapato. Com certeza, olha só. Esses sapatos eram confeccionados pelos presos da penitenciária, para distribuição gratuita para alunos carentes. Né? E tinha aniversário do Getúlio Vargas, e a gente tinha um desfile, uma parada cívica, onde hoje o Tribunal de Contas, a Assembleia, que aquilo ali era um banhado. Foi aterrado, ficou aquele aterro ali, né? Aquilo era a terra do cemitério, aterraram, não tinha asfalto, e ali fazia-se uma parada cívica. Então, justamente o sapato que eu pedi era para a parada cívica em homenagem a Getúlio Vargas, naquele espaço ali. Olha, que incrível. 95 anos é uma trajetória grande, eu admiro a senhora por estar aqui com tanta força, tanta clareza desde que chegou, né, conversando com a gente, com tanta memória viva. Eu quero que tu me fale, assim, para quem está nos assistindo, né, seja idoso, seja adulto, dá aí uma dica, não seria uma dica, né, uma mentoria, qual o segredo para chegar numa idade dessa com tanta saúde, tanta alegria, vitalidade, como é que é? O que a gente faz? Ensina para nós. O segredo é não viver de tristeza, de viver de saudade, de viver de incapacidade, porque eu sempre posso. Eu posso ir ali, eu posso conversar com uma amiga, eu posso pedir um auxílio, eu posso até pedir um pão, eu posso, eu tenho direito. Então, eu não vou ficar em casa com fome se eu sei que a minha vizinha, a minha amiga tem um pão que pode me dar. E não só isso, a gente tem que ir e não tem que esperar que alguém venha. Eu tenho que ir em busca daquilo que eu quero. Como eu fui quando eu me vi desempregada, eu tinha sido cozinheira de governador do estado, eu fui camareira de hotel, do maior hotel que havia em Florianópolis, que hoje não existe mais. E um dia eu me vi sozinha com as minhas filhas, eu passei na frente do palácio, eu disse, eu vou subir, seu guarda, posso entrar? Pode. Fui lá, falei com o governador Heriberto, disse, eu quero um emprego, preciso sustentar minhas filhas. Na mesma hora ele disse, entregue para o secretário da Agricultura. Eu entreguei, eu fui lá uma semana para entregar isso para o secretário, e o oficial de gabinete dizia, ele está ocupado, ele está em reunião, ele foi viajar. Eu peguei, subi no palácio outra vez, senhor governador, está aqui a carta que o senhor mandou, porque eu não consigo entregar. Ele chamou o oficial de gabinete e disse, chame aqui o secretário da Agricultura. O secretário desceu, acho que em 2 minutos, que era o palácio e o prédio da secretaria. Essa senhora está com uma carta para lhe entregar uma semana. Faça lá o que eu faço aqui. Um dia para atender o público. Aí ele leu a carta, começa a trabalhar amanhã, senhora. Amanhã é 7 de setembro. Então, depois da manhã. E assim eu comecei foi. a trabalhar. Então, a gente vê que é uma trajetória de força. Eu tenho que ir em busca. Tem que ir atrás. Tem que esperar que todo mundo dá. Apesar da hoje, sabe? Não posso dizer muito. Hoje eu espero que os amigos às vezes dêem uma mão, sabe? Mas a gente, quando quer certas coisas, a gente tem que ir em busca, porque Todos ninguém é obrigado a dar, ninguém é obrigado a fazer por mim, né? Eu é que tenho que procurar meus caminhos, né? E acho que foi isso que eu procurei. E agora aquelas perguntas difíceis. Aprendizado na vida, algum que marcou? Bom, eu fui uma menina, eu entrei na escola com 6 anos de idade. No jardim, né?
com a professora Helena Borba, que eu tenho uma crônica que tem o nome de todas as minhas professoras, todas. Helena Borba, mas ela só ensinou a fazer a letrinha do lacinho, né? A letrinha que tem uma perninha para cima, a letrinha que tem... Porque era jardim de infância. Aí entrei no primeiro ano com a professora Altair Barbosa Marçal e ela contou a história de Florianópolis. E depois eu passei para o segundo ano, passei para o terceiro, passei para o quarto, passei para o quinto. Naquela época tinha, do quarto ano, tinha primeiro ano complementar, segundo ano complementar. Eu fiz os 2 anos. E aí, quando eu fiz os 2 anos, passei automaticamente para me matricular no Instituto de Educação. E lá no Instituto de Educação tinha muito candidato para a primeira série. Aí fizeram um exame de seleção. Os melhores automaticamente passariam para a segunda. E eu fui uma das que automaticamente não fiz a primeira série, já entrei na segunda série. E a professora quem era? Antonieta de Barros. Olha. E o diretor era um outro senhor lá que logo ele deixou o cargo. Quem assumiu? Antonieta de Barros. Era diretora e professora de português. Poder da mulher, né? O que eu sei, eu aprendi com a Antonieta de Barros. Um pouquinho que eu sei daquela sumidade que ela era, né? Porque a maior professora de português do estado de Santa Catarina, a primeira mulher eleita deputada no Brasil, a primeira mulher a comandar uma Assembleia Geral do Estado, Antonieta de Barros. E ela foi a minha professora por 3 anos. Quando a minha mãe não teve condição de me manter mais na escola, me tirou no 3ª série do ginásio. Olha. Aí Antonieta de Barros disse: tenho muito pesar que você vai sair, garota, mas leia muito e lembre-se da minha história. Nós temos o pé na mesma senzala. Isso, palavra de Antonieta para mim, no dia 11 de maio de 1945, um dia após o término da Segunda Guerra Mundial. E eu acho que eu li bastante, porque com certeza. Hoje eu sou do Instituto Histórico e Geográfico, não foi à toa que eu cheguei até lá, né? Então, eu agradeço muito a Antonieta de Barros, tenho lembrança dela, escrevi um trabalho, esse último livro ali até tem uma página sobre a Antonieta de Barros, porque ela foi uma sumidade, né? Quem conheceu a Antonieta de Barros não pode jamais esquecer aquela criatura, né? Com certeza. Essa aí é um pouco da minha história, né? Fiz a saída da 3ª série, aí, minha mãe me tirou da 3ª série, e eu não estudei mais, casei, tive filhos. Quando a minha filha entrou na 3ª série do ginásio, eu entrei junto com ela para fazer a 3ª série, que eu tinha deixado com 15 anos. Olha. Aí eu fiz a 3ª série com a minha filha e fiz a 4ª série, recebemos o diploma no mesmo dia. Olha. Eu e a minha filha, nosso diploma incrível. no mesmo dia. Ao longo desses 95 anos, é bastante tempo, né? Espero eu chegar a esse tempo com a saúde e a sabedoria que a senhora tem. Tá aqui conversando já é um aprendizado desde que chegou. E eu queria saber da senhora, a senhora é mulher. Mulher no Brasil sempre sofreu, né, o preconceito. Como é que era anos atrás? Era pior? Atualmente? Não, era pior. Era pior? Como é que era? Porque a mulher não tinha vez, né? Não tinha vez, não tinha voz, nada? Era muito raro um destaque, uma mulher se destacar, que é o caso de Antonieta de Barros e outros, não é? Não foi só Antonieta, mas algumas outras se destacaram. E eu tive a maior professora de francês, Áurea Cruz, a maior professora de francês que eu conheci, né? Mas, todas guerreiras, né? Naquela época, ser professora. Mas acontece que as portas eram muito fechadas para a mulher. A mulher era tida como a dona de casa, ela só tinha que cozinhar, lavar e passar. Olha. E o marido ficar... Servia o marido, somente? Não, o marido ficava na poltrona. Quando chegava do serviço, ele não fazia mais nada, né? Estava cansado. E a mulher lavava, passava, cozinhava, tinha filho, ficava grávida, ganhava filho, tarará, tarará, tarará. E o marido, chegou 8 horas de serviço lá fora, chegou, já estou cansado, vai fazer café para mim, vai. Olha. Né? Então, mas a mulher acordou. Despertou. Ela também sabe e pode chegar lá. Ela também é de carne e osso como o marido, ela também tem capacidade, ela tem
mentalidade de chegar, de estudar, de fazer também. Com A gente está certeza. vendo hoje em dia, tem marido na roça, mas tem mulher também na roça. Tem marido engenheiro, mas também tem esposa engenheira. Né? Tem marido deputado, mas também tem esposa deputada. Então ela é capaz. Né? Com certeza. Acabou aquela onda de que a mulher era submissa. Né? Ela hoje tem liberdade, tem voz. Ela hoje tem voz. Né? Com certeza. Então mostra aí a força da mulher catarinense, né? O senhor é exemplo disso. E te agradeço pela entrevista. Um pouquinho rápida, vamos ter outra ainda mais longa, porque é muita história. Para vocês eu digo que eu fui uma mulata dengosa, brejeira, nascida na ilha da moça faceira. De laço de fita na trança formosa, mulata bonita e pretensiosa. A cintura tão fina e a saia rodada, a calcinha mostrava quando o vento soprava. Mulata feliz que ia à escola por ruas estreitas de sua cidade, de tanta magia e felicidade. Mulata sorriso, de olhar provocante, de pernas bonitas, chamava a atenção do jovem passante. Mulata festeira, de mão rebolada, ó, eu dançava o samba, a valsa e o fado. Mas o tempo passou, e agora? Bom, agora eu sou uma mulata velhinha, de pele enrugada, de pernas cansadas, de olhar bem distante que mata a saudade da moça faceira, com fotos e cartas pensando besteira. Mas sou mulata feliz, que tem uma história de amor e de luta, para ser bem contada em tarde esfagueira ao pé da figueira. Sou mulata sem dengue, sem prosa, sem fita, sem trança, sem nada, sou só. Mas de um jovem de 30 anos eu já sou bisavó. Obrigada. Obrigado, vó Marina, pela entrevista. Gratidão. Valeu. Gostou da entrevista? Foi incrível, não foi? Eu falei, voz Marina super especial. Então eu peço que, se você gostou dessa entrevista, compartilhe os nossos vídeos no YouTube, nas redes sociais. Curte, comenta, coloca lá o seu feedback. Seguimos então para mais e mais episódios do nosso super especial Com Arte Pode. Beijo!